Olá, olá! Bem-vindos ao nosso podcast. E o episódio de hoje é Jesus Flix, Fake News e a vida de Pedro. E aí, hoje a gente vai com mais um episódio de Jesus Flix, certo? É o que a gente gosta. É o que a gente gosta, que as pessoas comentam, inclusive, né, o último aí que foi ao ar, né? Você pode deixar a sua sugestão, também nos mandar mensagem via Instagram ou pelo YouTube, né? Faça o seu pedido lá, o que você gostaria de ouvir no Jesus Flix que a gente pode conversar e trazer aqui. Então vamos lá, direto ao texto, a gente vai falar sobre a vida de Pedro, uma pessoa mansa, Mansa, agradável, caladinha, uma pessoa que foi tranquila, bem tranquila, né? Quase não deu trabalho para Jesus. nada, isso aqui foi suave, foi a tranquilidade. Então vamos lá, a gente vai ler o texto aqui em João, capítulo 21, a partir do versículo 15. E aí, depois a gente vai deixar as referências. Todas as referências que nós usarmos aqui nesse episódio vão estar na descrição, desse episódio, no caso. Então vamos lá. Depois de comerem, só o contexto aqui, né? Jesus está encontrando os discípulos de novo, uma terceira vez, eles estavam pescando, e aí Jesus faz lá, tipo, um rolê que pouca gente gosta, que é comer. E aí eles estavam lá comendo, e aí dá sequência a esse texto. Já estava ressuscitado já, Jesus. Ah, já estava Inclusive, ressuscitado, sim, sim, já. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Então, essa era a terceira vez que ele aparecia aos discípulos depois de ressuscitado. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você ama mais do que estes? Você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? E é isso o texto, né? João 21, de 15 a 23. E aí a gente vai começar aqui com a parte final desse texto. E eu vou deixar a pergunta aqui para Caires. E aí? E fake news? Conhece? Já ouviu falar? Conheço, né? Quem não conhece, né? Quem não conhece? Nessa era digital, quem não conhece fake news, E não é aquele mesmo? grupão do WhatsApp lá? Ah, né? Aquele grupão que A, sempre, né? Rola aquele compartilhado muitas vezes. a disseminação de informações não verídicas, Não, não verídicas, não verificadas, não é não mesmo? verificadas. Rumores, rumores, é isso, né? Fake news tá aí desde que o mundo é mundo, não é mesmo? Desde que, desde que o Jardim do Éden Era Jardim nem do tinha Éden? sido,
desde que o Jardim do Éden não tinha sido nem fechado ainda. Tinha Aham. gente habitando o Jardim do Éden aí, já, né? Exato. Enfim. Mas, gente, esse texto, alguém pegou a fake news aqui, né? Tem uma fake news rolando aí nesse texto. Onde está a fake news? Quando Onde a está? galera começa a levantar rumor de que o cara seria imortal. A fake news é isso. Não, a fake news é tipo assim, né? A gente vai falar da vida do Pedro, assim, né? A gente sabe que Pedro era um cara impulsivo, né? Uhum. Sim, impulsivo, De tipo assim, características difíceis. características difíceis, meio desbocadinho, né? Então, eu assim, quando eu tô lendo qualquer coisa que ele fala, eu já não consigo nem ler com a fala mansa. Mas não consigo. Então, quando eu leio aqui, né, que ele fala assim, né, quando Pedro viu, né, Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Eu já acho maravilhoso quando fala de João, né, o discípulo a quem Uhum. Jesus amava. Não é João, é o discípulo a quem Jesus amava. Eu acho maravilhoso. É, como se ele não amasse o resto, só João. É que João, ele é tipo Seletivo. hashtag, se fosse, se Seletivo. fosse, se fosse, se fosse uma época que tivesse Instagram, ele tiraria aquela foto na frente do espelho e colocaria a hashtag o discípulo a quem Jesus amava. Ah, não, não. Seria hashtag Deus tem seus preferidos. Seria essa. Deus tem seus preferidos, hashtag eu sou o preferido. Com certeza. E aí, Pedro vai lá e fala assim: Senhor, né? Tipo, e esse aqui, né? E quanto a ele ali, já apontando, né? Tipo assim, Uhum. quanto a ele, né? Já perguntando, querendo saber, como se lhe importasse alguma coisa. O que Exato. Jesus faria com o seu discípulo que ele amava. Não lhe Uhum. importava. Esse aqui, quem ama sou eu, quem tem que se preocupar sou eu. Não é mesmo? E aí Jesus responde: se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte. Então, assim, eu acho que já demonstra a paciência. O Jesus tinha muita paciência, mas eu acho que às vezes ele devia dar umas perdidas de paciência. E aí eu já leio aqui como assim, Jesus com a paciência, tipo assim, né, respondendo para Pedro, mas pensando assim, Senhor, Deus, eu sei que eu sou Deus, mas eu também sou humano. E aqui, nesse momento, eu tô na minha skin ser humano. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a Uhum. você, me siga, querido. É isso. O que eu tenho Uhum. para hoje, para você, é que você me siga. Para Exato. ele, não te interessa o que eu tenho. Entendeu? Não cabe a você saber. É, tipo, entendeu? Aí, aí o que que acontece? Devia ter não sei, um irmão Walter, uma irmã Irene ali, atrás de alguma pedra, Atrás né? de uma Em pedra. alguma ruína, né? Tipo, escutando essa conversa. E aí já nasce, né? Nasce aquele rumor, porque nada começa do nada, né? Uhum. Sempre começa pequeno. A fake news começa pequenininha. Uhum. Aí alguém deve ter escutado. "Ah, Jesus disse que se ele, porque sempre começa desse jeito, se ele quiser, João vai viver até que ele volte. Aí o Walter deve ter falado isso para irmã Ruth. Não, não, Jesus. eu acho que o telefone sem fio já começou errado, assim. Jesus disse isso, aí acho que quando o Walter ouviu, ele ouviu assim: Jesus disse que João vai viver eternamente. Ah, o Walter já espalhou, já saiu dali uma fake news. Ah, porque sempre quem conta um conto aumenta um ponto, né? Exato. Então, então, aí a fake news já nasceu ali. Então, assim, a Bíblia já ensina o negócio, Uhum. né? Tipo assim, é um negócio, né? E no versículo, se você vê no versículo vinte e A Bíblia três ensina a fake news, não. A Bíblia mostra que a fake news existia não, a desde Bíblia não sempre, né? ensina, a Bíblia não ensina fake news, pelo amor de Não, Deus, era pelo amor de Deus. só para esclarecer. Não, a heresia, irmã. Vamos com calma. É,
Tá escrito no versículo 23. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Ou seja, a Bíblia está falando assim: ele não disse isso, ele disse isso. Ou seja, check your facts. Tipo, Não check os distorça. fatos. Não distorça. Fale as coisas tal qual elas são, entendeu? Aham. Ou seja, não crie fake news, porque assim, né, gente, não é legal, entendeu? Não, Mas não a é Bíblia é saudável. tão atual quanto o jornal de amanhã, não é mesmo quanto o jornal de amanhã, né? Então, assim, se você quer ter um grupo de WhatsApp saudável, se você quer ser uma pessoa saudável para o grupo de WhatsApp da sua família, seja uma pessoa que leia a Bíblia, entendeu? Boa. E assim, não espalhe E fake use, news. e use, como é que é o nome daquele site lá que é verifique os fatos, cheque os fatos? Não sei, tem um site aí que você verifica se a informação é verídica ou não. Ah, não sei, mas hoje em dia até o Google te ajuda a verificar uma informação, né? É assim, É né? verdade que, né? Reticências. Reticências, né? Tipo assim, seja tem um pouco de critério, né? Bom senso já ajuda. Enfim, mas essa é, tipo, isso aqui é só uma gracinha que a gente fez, apesar de, tipo assim, né? Tá, Realidade. é realidade, é válido, é um ponto, tá na Bíblia, né? Dá pra você aplicar na sua vida cotidiana, né? Nos dias de hoje. Uhum, Mas era só uma gracinha que a gente queria fazer aqui para trazer um pouco de humor para esse episódio. Enfim. sim. Mas vida de Pedro, né? A gente leu aqui essa parte do capítulo de João, porque é a parte que, né, Jesus aqui restaura Pedro, né? Essa parte que chama, né, algumas Bíblias que tem como se fosse um títulozinho, né? Uhum. Bem aqui falando, né? Jesus restaura Pedro. Então, a gente achou que seria legal trazer, focar aqui nessa parte, nesse texto, né? Mas a gente vai falar da vida dele num geralzão, porque tem muita coisa que ele pode ensinar, tem muita coisa, é, não digo engraçada, mas muita coisa engraçada. É, acho que, sei lá, é peculiar, interessante, não sei, coisa que chamativa da vida do cara que você fala assim, mas gente, nossa, parece que eu tô ouvindo falar de alguém, parece que eu tô ouvindo falar de mim. Não fui eu ontem? Não fui eu ontem que quase arranquei a orelha da minha chefe? Não, imagina. Olha, olha aí, sim, boa. Exemplo. Não, não. Ou sim. Não, é zoeira. É zoeira, é zoeira. É zoeira, minha chefe maravilhosa. Mas assim, a caixa do supermercado, talvez sim. Ai, Não é mesmo? Não é mesmo. Pode ser que sim. Não, tudo é zoeira, gente, pelo amor de Deus, né? aham, É, não, mas assim, é para falar do temperamento de Pedro. É óbvio que, tipo assim, ninguém arranca a orelha de ninguém hoje em dia. não, é. Quer dizer, às vezes a gente vê umas notícias no jornal um pouco peculiares. Mas Uhum. assim, normalmente as pessoas não andam A com facas, espada, é. com a espada, e tipo assim, nossa, vou proteger essa pessoa e arrancar a orelha de outra. Mas isso mostra a impulsividade de Pedro e como ele agia na emoção, né? Tipo assim, meio que sem pensar. E a gente vê que na passagem da Bíblia, tipo assim, não dá para ver que ele não estava agindo é, agressivamente, era impulsivamente mesmo, no sentido mesmo de proteger Jesus, né? Porque os guardas estavam vindo para prendê-lo nessa passagem específica, né? Uhum, Da orelha, sim. né? Mas você imagina, tipo, ele vai lá e, tipo, simplesmente corta a orelha do cara. E aí Jesus fala assim: você tá louco, muito louco? Eu acho que é legal como a Bíblia vai retratar, porque assim, quando a gente começa a falar sobre os personagens, entre aspas, bíblico,
é muito legal você parar para pensar, quando tem o contexto, nas características que a Bíblia dispõe, né? E no caso é isso que a Karen está falando, está trazendo também. O Pedro era uma pessoa impulsiva, ele tinha um, um perfil, um gênio muito forte, assim, diferente de alguns outros discípulos, né? Então, ele era diferente, ele era diferenciado, cara, né? E, e aí, acho que algumas atitudes que ele tomou ao longo da vida, assim, você fala assim, caraca, meu, que loucurinha. Acho que o ápice é essa, de quando ele corta a orelha e depois quando ele nega Jesus, obviamente. Aí você fala, mano, É. E o negócio quando ele nega Jesus é que era quando você lê, se você pegar uma pessoa, por exemplo, que não conhece a história, uhum, não sabe nada sobre Jesus, não sabe nada sobre os discípulos, não sabe nada dessa história, ou se você, ou se vamos supor que não fosse uma história real, né? Isso não aconteceu. uhum, E aí você está lendo a história pela primeira vez. Você não esperaria que esse fosse o personagem a negar Jesus. Porque é o personagem mais intenso, é o personagem que tá mais declarando o amor, é o personagem que tá mais presente, é o personagem que a todo tempo tá ali, tipo, não, eu te amo, até na, na ceia, né, quando, né, na na última. última ceia, quando Jesus, né, quando eles estão falando lá e Pedro fala, eu nunca te trairia, ou, né? Ou tipo, não, eu vou estar com você até o. Não, ele fala, nunca te trairia, não, que ele fala que eu vou estar com você até o final, até algo assim. E aí Jesus Uhum, fala assim, né, te dizer a verdade, ou uma coisa eu te digo, que antes do galo cantar, você vai me trair 3 vezes. E aí ele fala assim, não, eu nunca faria uma coisa dessa. Tipo uhum, assim, ele afirma com tanta certeza que ele nunca faria uma coisa dessa, nunca, tipo assim, ele tem tanta certeza sobre si mesmo, né? E tipo assim, então se não fosse uma história real, se não fosse tipo, se não fosse algo que tivesse acontecido, ou uma história, ou quem não conhece a história, lendo, fala assim, imagina, esse jamais é um personagem que dessa história que vai fazer alguma coisa dessa. Esse jamais. Você esperaria de qualquer um, né? Judas, que pegava dinheiro da bolsinha, né? Que a gente sabe que realmente traiu uhum. Jesus, mas tipo, você esperaria de qualquer um, mas Pedro, jamais, entendeu? Então, porque acho que Pedro, logo no início, né, quando Jesus chama os primeiros discípulos, né, e Jesus é o primeiro, quando Pedro encontra primeiramente Jesus, foi através do irmão dele, André, né, e aí é nesse ponto que Jesus fala para ele, que faria dele pescador de homens, e aí ele começa a caminhar com Jesus, seguir Jesus, e aí nesse caso tem uma parte que Jesus chama para orar, que vai só um grupo específico. Então ele era tipo, os discípulos já eram poucos, mas tinha um grupo ainda mais chegado perto aqui de Jesus, e Pedro fazia parte disso, né? Então Pedro, tipo, vivenciava muitas coisas ali. Foi o que você tá falando, tipo, acho que de todos, não, eram um dos menos improváveis a, a fazer esse tipo de coisa, né? Mas É, enfim. E aí a gente chega em João, que é onde, tipo, logo depois dele ter negado, e aí Pedro, né, quando acontece a situação dele negar a Jesus, e aí o galo canta, ele se lembra daquilo que Jesus tinha dito, né? é, sim, eu imagino, tipo, a alma dele não deve ter ficado, né? Tipo assim, o que fiz? O que fiz? E, e mais uma vez, assim, a, aqui, né, o nosso intuito com esse Jesus Leaks não é julgar Pedro, né? Tipo Não, assim, não é não. julgar Pedro, mas tipo, é mesmo meio que fazer um paralelo entre a vida dele e a nossa, né? Porque, Uhum, tipo sim. assim, mas vai chegar o momento da reflexão, né? E aí ele nega lá 3 vezes, Aí diz que ele chora amargamente, né? porque, Sai dali e chora amargamente pela situação. porque ele nega veementemente, né? Tipo assim, não conheço, não andei, não, Não andei com eles, não conheço essa pessoa. tipo, não andei, né?
Mas aí acontece tudo, né? Jesus morre, Jesus é crucificado, sepultado, ressuscita, e, né? E aí, meio que Pedro volta lá, né? Business as usual. Vai lá pescar, Volta a fazer as coisas, sim. volta a fazer as coisas dele lá, e de repente aparece lá Jesus pra ele, e eles estão lá, ele tá lá no barquinho, e aí vem Jesus pra restaurar ele, que é a passagem que a gente leu. E a primeira coisa que Jesus pergunta, a primeira vez que ele pergunta, ele não pergunta se Pedro ama ele somente. Uhum, E aí a gente estava conversando isso antes de começar a gravar, e que eu não sei se as pessoas leem esse versículo de maneira correta. Eu, por exemplo, só comecei a ler agora que a gente estava estudando para fazer esse episódio, uhum, porque eu achava que Jesus perguntava para ele, é, Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? No sentido do mandamento de amar a Jesus mais do que acima as de todas as pessoas, coisas. Uhum, acima de todas as coisas. Mas não. Jesus pergunta para Pedro se Pedro ama a ele, se Pedro ama Jesus mais do que os outros discípulos amam Jesus, mais do que uhum, aquelas pessoas que estão ali amam Jesus. Ou seja, como se ele, Pedro, amasse a Jesus mais do que as outras pessoas ali amam Jesus. uhum. E tipo, é meio que, né? E aí a gente tava lendo o Os a gente estava comentários, né? estudando os comentários, estava lendo, né, estudando para fazer o episódio, e é tipo assim, quase que Jesus eu não tenho aqui o Bible Hub não tá aberto aqui para mim, mas é quase que Jesus fazendo antes, tipo assim, Jesus vai começar a restaurar Pedro aqui, e é tipo Jesus dando um alerta, não alerta, mas assim, Jesus chamando Pedro, a primeira coisa é Jesus chamando Pedro para um lugar de humildade aqui. Tipo assim, vamos com calma, né, meu querido? Né? Né? Vamos com calma. É... Não é só você que me ama, não. Tipo assim, né? Exato, Não é. sim. Não é só você. Existem outras pessoas. Tipo, vamos com calma, né? E aí ele responde, né? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí ele fala assim: cuida dos meus cordeiros, né? Tipo, estão chamando Pedro para ser pastor. E aí ele continua, né? Pergunta de novo: você me ama? Sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Aí ele chama pergunta pela terceira vez. E aí Pedro fica chateado, né? Tipo, como se como se ele pudesse ficar chateado, né? Eu acho que Uhum, não tem muito direito, né? Mas, enfim. Mas depois da terceira vez é um mostra que, tipo assim, da mesma forma que Deus, que da mesma forma que Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus meio que vem e antes de voltar para o céu, né, antes de ascender ao céu, Jesus tem esse momento com Pedro de como que dá a oportunidade dele declarar o amor dele por Jesus uhum, ainda, com Jesus ainda na Terra, 3 vezes, né? Então, assim, as mesmas 3 vezes que você me negou, eu tô te dando a sim. chance de declarar, né, o seu amor, né? Tipo, acho que foi importante, imagino que tenha sido importante para Pedro como pessoa, né? Porque foi tão amargo para ele negar Jesus, imagino que tenha sido para ele tão importante declarar o amor por Jesus
pro início do ministério dele, né? Eu acho que foi, eu acho não, né? Foi intencional da parte de Jesus, repetir a mesma quantidade de vezes em que Pedro negou ele, fazer a pergunta se ele o amava. Acho que até porque provavelmente a Bíblia não diz, né? Provavelmente, como Pedro havia negado e a Bíblia fala que ele chorou amargamente, provavelmente talvez Pedro enfrentasse algum tipo de vergonha, sabe? Que de decepção assim, e tá ali de frente com o mestre de novo, e o mestre perguntando. Aqui fica meio que não dá para saber se estavam todos os discípulos perto, ou se já estavam, ou se eles estavam caminhando enquanto tinham essa conversa, mas talvez para que os outros discípulos também pudessem, tipo, presenciar e ouvir a restauração de Pedro, né? Ver a misericórdia de Deus ali sendo expressa, né? É Deus oferecendo redenção a Pedro por aquilo que ele havia cometido, né? Porque ele tinha, acredito que, tipo, se arrependido da situação, né? Ele não tinha abandonado a fé, mas provavelmente ele estava num lugar muito desconfortável que com a situação. E aí Jesus chama ele e fala assim, olha, vamos tratar isso. E nem sempre quando Deus vai resolver alguma coisa com a gente é de uma maneira confortável, né? E tanto que Pedro fica, tipo, foi o que você falou, né? Ficou magoado ali, né? Meio que Sim. com a situação, sei lá, acho que talvez um constrangimento, assim. E acho que a terceira vez é muito importante, porque acho que Pedro vira e fala assim: olha, de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho, o Senhor sabe, né? O Senhor é o Deus que sonda os corações, o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas, o Senhor sabe tudo. Então, né? O Senhor sabe que eu te amo. Então, acho que foi muito importante, como você disse, que Deus, que Jesus que perguntasse as 3 vezes, acho que até para, tipo, Pedro, olha, a gente vai resolver isso, nós estamos resolvendo isso, né? Eu vou te restaurar por completo. Sim, sim. E é aquela coisa assim, mesmo, mesmo sem razão de se sentir chateado ou magoado, né? Porque eu acho que assim, quando, quando a gente é confrontado, não tem como a gente não se sentir magoado ou chateado. Não tem Uhum. como, nós somos seres humanos. Nós temos nossos sentimentos, bons, ruins, sejam eles qual for, né? E aí a gente, mais uma vez, a vida de Pedro, né? Espelhando, nós nos espelhando na vida de Pedro, né? Não tem como, quando o Espírito Santo nos confronta, não tem como a gente não se sentir chateado e a maioria não, todas as vezes que nós somos confrontados pelo Espírito Santo, que nós estamos errados, é, a gente se sente mal, ou a gente se sente magoado, envergonhado, mas provoca uma mudança, provoca um crescimento espiritual, provoca algo de bom, Uhum. né? Tipo assim, provoca um crescimento na nossa fé, enfim. Não é algo que te traz vergonha, sabe? Sim. Tipo assim, quando esse tipo de confronto vem do da parte do Espírito Santo, nunca é para te envergonhar, né? É Exato. sempre para te fazer crescer, é sempre para te fazer aprender algo, né? Que Uhum. é como no caso dessa, Des- como no caso da vida de Pedro mesmo. Mas não esquecendo que nós somos seres humanos. E aí a gente aprende, às vezes, 80%, 90%, nem sempre a gente aprende tudo que a gente tem que aprender. Logo em seguida, nessa passagem, tipo, ele acabou de conversar com Deus, né? Ele acabou de conversar com Jesus. Aí, ele levanta e já lança. E aquele ali, né? O hashtag Deus tem seus preferidos. Hashtag o discípulo a quem Jesus ama. E aí, tipo, Jesus, eu imagino a cara, tipo assim, nossa, a gente acabou de ter essa troca aqui. Eu te amo, você me ama, pastorei as minhas ovelhas.
tipo, tô te entregando, né, o ministério, meu ministério nas tuas mãos, Pedro. Tô te restaurando, entendeu? Uhum. Meu filho amado. Qual que é a tua preocupação na hora que a gente levanta? João, essa é a preocupação. Exato. E, assim, Vamos. é que o texto não diz aqui, né? Como você disse, Jesus tinha acabado de contar também para Pedro como ele morreria, como ele glorificaria a Assim, Deus. E aí a sim. pergunta dele, eu acho que, tipo, fica até um pouco engraçado, né? Tipo, Jesus acabou de falar, olha, então, né? Você vai morrer assim, sua morte vai glorificar a Deus e não sei o que e tal. E aí Pedro vê o discípulo que Jesus amava logo atrás, assim, e, E esse aqui, ó, e meu como coleguinha que vai aqui, ó. morrer? Já que eu vou morrer, já que a minha morte vai ser de cruz, esse daqui vai ser como? Como que vai ser? Ah, ô meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Você faz parte do meu inner ciclo, entendeu? Tipo, do meu ciclo aqui, ó. Entendeu? Eu tinha 12, Do Close mas Friends. você faz parte do meu close friends do Instagram. Deixa eu te contar uma coisa, você nem sabe, mas que eu sei. Os ministérios infantis do século XXI vão cantar Pedro, Tiago e João num barquinho. O cabelo maluco das crianças A na trend. escola vai ter uma trend que você nem sabe. Você conhece o TikTok? Não conhece, mas eu conheço. Eu conheço e as mães vão fazer TikTok dos seus filhos para levar eles lá quando tiver a Com o trend do barquinho cabelo na maluco, cabeça. com barquinho na cabeça. E as crianças vão com você na cabeça para a escola. Tá entendendo o quão importante é? Quando você vai ser importante? Entendeu? Elas vão cantar no Ministério Infantil. Pedro, Tiago, João num barquinho. Você vai ser o primeiro na fila, assim, né? Pedro, Tiago, João no barquinho. Não é João, Pedro, Tiago. É Pedro, Tiago, João no barquinho. E a gente tá levantando aqui, você tá preocupado com ele? É sério mesmo? Quando lá no século XXI elas vão cantar Pedro, Tiago, João no barquinho? Não. Vamos com calma, entendeu? Vamos com Uhum. calma. A vida dele quem resolve sou eu. A gente tá aqui resolvendo a sua, Sim, entendeu? eu acho que, tipo, essa restauração de Pedro, né, a gente pode dividir em algumas fases. Então, essa primeira fase, acho que de alinhar e fazer com que Pedro, acho que entendesse e compreendesse o amor de Deus que não havia mudado, mesmo ele tendo feito aquilo que ele fez, né? Então, quando Pedro é chamado, Deus fala, né, você será pescador de homens. E aí, quando Jesus vai fazendo as perguntas, Jesus vai falando, né, ó, cuide dos meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas, tal. E Pedro foi uma peça muito importante no livro de Atos, né, da igreja primitiva ali para poder criar tal. E aí nessa segunda fase, que é assim, ajustando o foco de Pedro. Assim, Pedro, de tudo que está acontecendo em volta, nesse momento, a sua conexão comigo é mais relevante. Você não tem que se preocupar nesse momento com o que vai acontecer com a vida desse outro discípulo. Presta atenção naquilo que eu estou falando, nas promessas que eu tenho para você, naquilo que eu te criei para fazer, né? Então, assim, ei, acorda, olha aqui, né? Vamos conversar, tal. Então, eu acho que é um passo super, super importante. E, assim, essas eram as características de Pedro, né? Então, o que eu gosto muito que a gente falou sobre, eu lembro quando eu li recentemente, a história aqui de Davi, e eu falei assim, cara, Deus é tão, tão, tão incrível que os exemplos que ele deixou na Bíblia são exemplos que de pessoas. Eu vou tentar colocar em palavras a reflexão que eu fiz, que era tipo, não são pessoas inatingíveis, não são pessoas heróicas, não são pessoas que é um padrão tão elevado, tipo assim, ah, mas claro, por conta disso, 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 que aconteceu isso, tal, não, eram pessoas tão falhas quanto a gente, eram pessoas tão pecadoras quanto a gente, eram pessoas que cometeram erros e que se arrependeram, que encontraram redenção, que encontraram satisfação em Cristo, que encontraram perdão em Deus, que reconheceram, olha, de tudo que eu tenho, nada eu sou se não tiver o Senhor. Nada, eu não posso fazer absolutamente nada se o Senhor não estiver comigo. E Pedro não era diferente, né? Pedro tinha caminhado com Jesus, Pedro tinha comido com Jesus, Pedro tinha feito várias coisas, visto milagres, participado de milagres, e aí, eventualmente, fala,
nega Jesus. Aí você fala assim, ah, não, tá de zoeira, hein, Pedrão? Dormiu nessa, hein? Passou do ponto. E aí vem isso. Então, é muito louco ver, tipo, a característica de Pedro ainda, tipo, sendo demonstrada ali. Fala assim, olha, né, o processo sendo feito. Eu acho sensacional. Ah, não, sim. E ainda assim, tipo assim, ele fez algo inimaginável, né? Tipo assim, nossa, ele negou Jesus. Será que ele Uhum. ainda Ama consegue ser, Jesus. será que ele ainda ama Jesus o suficiente para ser usado para o ministério? Será que Uhum. ele ainda é capaz de ser usado para o ministério? Será Sim. que mesmo depois de tudo isso, ele consegue, tipo assim, quando Jesus entra e restaura alguém, quando Jesus entra no, na história, quando Jesus entra no caminho, não existe nada que, que alguém não possa é, fazer, ou não existe história que não possa ser reparada, não existe é, algo que não possa acontecer, ou milagre que não possa ser feito, quando é Jesus que está agindo. Entende? Então, sim, Pedro fez tudo isso e ele ainda fez outras coisas depois. Uhum. Entende? Assim, ou seja, não é porque Jesus restaurou ele ali mesmo. Quer dizer que ele nunca mais fez nada de errado? Ele foi o Santo Pedro depois? Não, ele não foi o Santo Pedro. Tanto que lá no livro de Gálatas, Pedro tá lá, né? Ele vai para Antioquia, tá lá visitando Antioquia, tudo bem, ele vai lá para curtir com, com gentios, mas aí chega uma galera judia e uma judia, assim, uma galera judia mais legalista, né? Tipo assim, como a gente pode dizer uma galera judia legalista? Vamos ler o versículo aqui, porque aí fica mais fácil, né? Tá lá em Gálatas 2 versículo 11. Que porque Paulo vai repreender Pedro pela sua hipocrisia. Então, assim, quer Uhum. dizer que Pedro nunca mais caiu, então. Caiu, digo, mas Pedro nunca mais fez nada errado. Pedro foi um santo desde que Jesus restaurou ele. Pedro nunca mais Não, fez nada errado? Não. Então, ele assim, continuava sendo humano, sendo carne, né? Sendo pecador, né? E Jesus restaurou ele, mas se fosse para ele ter atingido a perfeição, Jesus tinha o levado quando estava na terra com ele, né? Então tá bom, Pedro. Tô te restaurando aqui, mas agora já vamos pro céu já juntos. exatamente. No versículo aqui, ele fala assim. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Eles estão falando aqui dos judeus, né? Tipo, ele tá falando que Pedro estava de boa com os gentios na Antioquia, Em né? comunhão, né? Ele Compartilhando. tava em comunhão, exatamente, estava tudo bem com a galera. Só que aí chegou alguns judeus mais legalistas, né, que eram mais, digamos, amantes da lei Uhum. do que de Jesus, né, amantes da nova aliança, e ele, tipo, simplesmente, que ele fala que quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, ou seja, esses que, né, que eram mais apegados à lei do que eram apegados à nova aliança. Então, tipo assim, Paulo foi lá e falou assim: qual é que é, meu irmão? Qual é que é? Tipo assim, você não vai sentar com os caras, você não vai comer com os caras, tá todo mundo seguindo Jesus. Uhum. Tá todo mundo ama Jesus e você vai fazer essa palhaçada?
Acho que não sei se era um medo de ser julgado, um medo, porque ainda existia um conflito ali entre judeus e gentios, e aí ele, acho que, entre aspas, apelou pelo lado mais fraco, assim, falou, "Ah, não, deixa eles pra lá, tá, um pouco, e, né, tipo, aí eles não vão se importar, mas é super importante isso que Paulo fez, né, colocou Pedro no foco de novo, Pedro, não faça isso. Sim, e aí ele e Paulo fala na cara dele. Paulo também, ele era, né, Sim, é, Paulo e Pedro, quando que loucurinha, poderiam que dar a mão, né? loucurinha, né? Imagina esses dois. Eu acho que Jesus foi sábio. Se tivesse colocado os dois juntos, tinham se matado. Quando vi que não estavam, no versículo 14, Paulo continua. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, né? Porque Paulo não era de meia palavra, não era de meias palavras, não é aqui no cantinho, não, vamos conversar. Ele falava era Raça na de frente de todo víboras. mundo. Raça de víboras. Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Tipo assim, então, assim, além de tudo aquilo que eu entendo, né? Posso estar enganada. Me corrijam se eu estiver errada, alguém que entende mais. Então, pelo versículo que eu tô lendo aqui, ou seja, quer dizer que chegaram os caras, os judeus, o Pedro queria o quê? Que os gentios começassem a viver como judeus, ou seja, queria circuncisar os caras, queria. Ou seja, assim, agora vamos todo mundo viver de acordo com a lei de Moisés? É isso que o Pedro estava querendo fazer aqui, pelo que eu tô lendo? Teria que estudar um pouquinho mais, mas pelo que eu tô lendo aqui, é o que dá a entender. Mas eu não estudei essa parte aqui. Mas enfim, era só para deixar claro que, tipo assim, não é porque Jesus restaurou ele lá atrás, em João. A gente está aqui em Gálatas já, lá na igreja primitiva. Jesus já está lá no céu, no trono, e Jesus Uhum. devia estar. E eu imagino Jesus lá em cima, né? Quando a gente subir lá pro céu, quando tudo acabar, eu falar assim: Jesus, quando aconteceu isso aqui, você viu Paulo lá com o dedo na cara de Pedro, você falou assim: putz, Pedro, te restaurei, a gente teve aquela conversa, mas é isso, né? Impulsivo, Processo, meu Pedrinho. é um dia a dia. Meu Pedrinho impulsivo. Simão Pedrinho. É isso, né? Eu já sabia, mas é isso. Mas é porque o ser humano é assim. O ser humano é assim. Não é porque a gente comete erros que Jesus vai simplesmente chutar a gente como cachorro morto. Esse aqui não Uhum. serve. Cometeu um erro, esse aqui não serve. Não é isso. Ou então você tem uma personalidade muito diferente, você não serve que para servir o reino. Também não é isso. Eu acho que se tiver algo em você que não seja do agrado de Deus, e aí, né, não das pessoas, ele vai te modificar, ele vai fazer de você, ele vai, tipo, trazer transformação para sua vida através da palavra, através do Espírito Santo, e tal. É, mas é abrangente, né? Que quando ele chama todos, não é uma seleção de tipo, ah, é só pessoas que tenham essas características, que sejam totalmente mansas, né? Tipo, que sigam um padrão X, Y, Z. Não, não, não é isso, né? É muito mais do que isso. E a gente sempre fala, Jesus não foi surpreendido, não era surpresa. Quando Jesus chamou Pedro pela primeira vez, ele já sabia onde isso ia dar, né? Não era novidade. Ele já conhecia todas essas características mais explosivas de Pedro, né? Não, ele não só conhecia as características explosivas de Pedro, como ele já sabia que Pedro ia negar ele. Uhum, Assim como quando ele chamou Judas, ele já sabia que Judas ia trair ele, exato. entendeu? Então, assim, nada é, nada é desconhecido para Deus. Uhum, Então, assim, quando Deus chama eu e você, Deus já sabe que eu sou mais explosiva e desbocada, Deus já sabe que a Yasmin é mais tímida, Deus já sabe que talvez você seja, sei lá, não sei, mais introvertido, que o outro seja mais extrovertido. Deus já sabe o que você fez X, Y e Z no seu passado, e ele já sabe que você vai fazer W, sei lá, A, B, C no futuro. Ele já uhum, sabe. Nada é desconhecido para Deus. O que ele quer é a sua disposição de servi-lo
e amá-lo e estar disposto a ser mudado e moldado segundo o caráter dele. É isso que ele quer. É Sim. isso que ele quer. Eu acho que diferente de outras coisas, eu acho que Deus faz de uma maneira muito amorosa, né? De uma forma muito bondosa e muito paciente todas essas coisas, né? E eu acho que, para mim, esse trecho de João, essa primeira parte, é muito a expressão do amor de Deus, né? Tipo, mostrando para Pedro também, assim, olha, de novo, e tudo que a gente já falou, tipo, sou eu quem faço, né? É eu quem transformo, eu que estou trazendo restauração sobre a sua vida, Pedro. Né? Então, a paciência de Jesus nesse processo todo, assim como ele foi paciente com a galera aqui de Israel, não é mesmo? E a gente estava vendo com Pedro, assim, diante das alterações dele, né? Exato, exato. Então, assim, Pedro é realmente, para mim, um espelho, principalmente a, a personalidade e o temperamento, para mim. É mais explosivo, assim, desbocado. Uhum. Mas quanto mais eu leio sobre a vida de Pedro, mais eu fico admirada com o caráter, a misericórdia e o amor de Deus. Sim. E a paciência. Hum. Deus tem a paciência comigo, como tinha com Pedro. Que olha, é, mas enfim, é muito bonito, a relação entre Jesus e Pedro, né? E tipo assim, e ver as promessas de Deus se cumprindo na vida de Pedro, apesar de quem Pedro é, Eu vou dizer, né? Apesar sabe? de quem nós somos. É, digo, sim, sim, porque as promessas de Também. Deus se cumprirão nas nossas vidas, Uhum. apesar de quem nós somos. Sim, mas digo, falando de Pedro especificamente, é bonito ver, né? Porque é uma história que a gente já conhece. Afinal, a nossa história a gente ainda está conhecendo e vai conhecer conforme acontece. Mas digo, a história de Pedro a gente já conhece, né? Mas Mas isso eu acho que é importante para a gente ver as características e os atributos de Deus nessa história. Né? Acho que quanto mais a gente lê essa história e vê quem Jesus é, e quando a gente olha para a gente fala assim, ele é imutável. Ele é o mesmo Deus que fez essa restauração em Pedro, é o Deus que pode fazer essa mesma restauração na minha vida, no meu relacionamento com ele. Né? Não há vergonha nenhuma, não há medo nenhum. Tipo, eu acho que a vergonha e o medo não pode fazer com que eu me afaste de Deus. Tem que ser o contrário, né? Que esses sentimentos, na verdade, me aproximem de Deus e que eu permita ser restaurado e transformado para a glória dele, para o reino dele, para aquilo que ele me criou. sim, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que a história de Pedro só tem ensinamentos. Só ensinamentos e muitas, muitas reflexões. Muitas reflexões. Sim, sim, é muito louco essa história. Tipo, a fidelidade de Deus. Deus é muito bom, gente. Mas eu acho que são essas lições. Eu acho que você vê o amor de Deus, a fidelidade de Deus, e quantas vezes, né, a gente é infiel, né? Eu acho que Deus sempre manteve e sempre vai manter a fidelidade dele. E isso é muito bom, você ter um Deus que é fiel, né? Que, tipo, permanece o mesmo, que é consistente. E, e ver, né? Eu acho que é só essa história de Pedro, você olha para trás assim, vê o chamado dele lá atrás, quando Jesus o encontra pela primeira vez e o chama para ser discípulo, e o texto vai dizer aqui é, que nesse trecho aqui, Jesus fala para Pedro, siga-me mais duas vezes, né? E tipo, apontando para Pedro, continua me seguindo, continua me seguindo, continua me seguindo, que eu farei as coisas, né?
sim. E tudo que foi prometido, porque a gente tava falando, né, que tudo que foi prometido para Pedro é, se cumpriu em Atos, quando a igreja começa a ser é, expandida e tal. E, e você vê a igreja se espalhando quando ele está pregando no dia de Pentecostes, quando ele prega, e, né, que acho que foram 3.000 Alma. pessoas Uhum. se convertem. E, enfim, através de Pedro também, acho que são três, a gente pode chamar de três mundos, ou três portas foram abertas para a igreja, né? Para os judeus, para os samaritanos e para os gentios, né? Então, enfim, é, é bem interessante a história, se você estudar lá todo Atos e toda a história de Pedro é bem interessante. A gente vai deixar um link na, na descrição, como a gente estudou a vida de Pedro, que Uhum. tá bem interessante. Tem todos os, tem todos os versículos, todos os Uma capítulos, cronologia, né? toda a cronologia da vida de Pedro, desde do primeiro chamado dele, lá de Jesus, até a morte, assim, a morte, quando acredita-se que a Bíblia não fala sobre a morte, a Bíblia não relata a morte de Pedro, né? Uhum. Então é como a história acredita, né? Como presumidamente. Então, como a tradição diz. Mas, porque é bem interessante. É isso, não sei se a Yas tem algo a acrescentar. Não, eu acho que se eu pudesse dizer alguma coisa para resumir isso tudo que a gente falou, é que, tipo, apesar de nós, né, acho que Deus continua fazendo todas as coisas, né? Independe, né, da gente. Acho que quando você confia, em Deus e se rende, que foi o que você falou, né? Quando Jesus transforma alguma coisa, alguém, restaura, isso é refletido. E a gente espera que essa história ecoe, é, nos corações tal, e que haja restauração também. Então é isso, né? Não tem, depois dessa, não tenho nem mais o que dizer, né? Pastora Yasmin tá, tá muito crente hoje. Pronto. Então, se alguém tiver pedido de oração, já aproveita, manda para ela aqui na DM, nos comentários, que o caderninho do fogo tá aberto. Então, vocês aproveitem, aproveitem a maré de bênçãos. Mande DMs para Kairos também. Deixe lá os pedidos de oração. Conte essa Deixe, deixe, história. conte sua história, seu testemunho, né? Próximo Jesus Flix especial testemunhos desses O pedidos que, de oração que vocês vão o que deixar. seria bom, né? O que seria legal, caso alguém queira compartilhar algum testemunho que tenha acontecido, ouvindo aí os Jesus Flix, ou como Deus falou com você através disso. Seria Nossa, legal eu ler, tava só zoando, mas se tiver testemunho, manda mesmo, que a gente vai ficar feliz. né, então. Pedido de oração, pode mandar também, a gente ora. A Yasmin tem o caderninho do fogo mesmo. Pode mandar que Como assim? De onde, de onde ela você tem, ela tirou? tem. Ela tem um caderninho de oração ali que, se colocar, ó, oração garantida que é atendida. Olha, isso é fake news, Direta hein? conexão, direta conexão com Deus, direta conexão com Deus aqui, que ela é escolhida. Ela é hashtag Deus tem seus preferidos. Ah, pronto. As fake Não, news, as fake news. é zoeira. É zoeira, galera. É só pra deixar um clima mais descontraído. Aos nossos ouvintes, muito obrigada por escutarem mais um episódio desse caótico podcast. E até o próximo. Tchau! Tchau. Eu vou até parar aqui, porque no último, gente, foi muito engraçado. Eu editando e comecei a editar. Lá, ouvindo, tal, não sei o quê. Aí vai orar, quem vai orar?
eu oro, tá bom, eu oro. Aí, do nada, eu lá, o olho fechado, tipo, reorando a oração. No último Jesus Chorou de Cristo. novo? Eu, Chorou de novo enquanto você tá meditando? você orando, eu, tipo, lá. Nossa, que profundo. Sem Deus. Amém. Amém. Tô tão cansada que, tipo, minhas orações têm sido, tipo, Jesus, pulando, Jesus, pulando os devocionais. Jesus abençoa meus pecados, perdoa as minhas bênçãos. Em nome de Jesus, Pai amém. dias que nos dai hoje. É, tipo, eu tô nesse nível também, velho. Eu acordei ontem, meu celular, tipo, do meu lado, assim, eu numa posição toda torta. Eu falei assim, como que eu cheguei nesse nível? Eu falei assim, ontem estava orando, depois do devocional, mas eu acho que eu não cheguei nem ao amém. Com certeza, eu não cheguei nem à metade da oração. Mas Não, Deus sabe. Deus sabe. Ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já conheces, Senhor. Amém. Eu tô fazendo o devocional aqui, mas a oração já tá Eu, subindo. eu tô vivendo desse versículo. No meu estado de exaustão, eu tô vivendo desse versículo, que ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já conheces, Senhor. Glória a Deus. Antes mesmo de eu nascer, o Senhor já sabia de todas as coisas. Exato. Todos os meus dias já estavam escritos no teu livro. É disso que eu tô vivendo. Na confiança de que os meus dias já estão escritos.